Nesse trabalho, nós iremos abordar os seguintes pontos. Após a introdução, iremos começar com o período pré-patogênico, a interação do agente hospedeiro, em seguida, o período patogênico, o curso da doença, e dando continuidade com a prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Ao final do trabalho, nós iremos mostrar o nosso fluxograma. A esquistossomose é endêmica em vasta extensão do território nacional, considerada ainda um grave problema de saúde pública no Brasil porque acomete milhões de pessoas, provocando um número expressivo de formas graves e óbitos. Com a descoberta de Pirajá da Silva, a luta contra a esquistossomose no Brasil iniciou com a realização do primeiro inquérito cropológico de âmbito nacional no período de 1947 a 1952, através da coordenação dos sanitaristas Pelon e Teixeira, da Divisão de Organização Sanitária do Ministério da Educação e Saúde. Em 1975, foi criada a Superintendência da Campanha de Saúde Pública, SUCAM, e o Programa Especial de Controle da Esquistossomose, PSE, o que permitiu o mapeamento de doenças no país e o controle foi tratado como prioridade devido à importância médica social. A descentralização das ações de vigilância e controle da esquistossomose começou em 1993, com o apoio e recurso do Projeto de Controle de Doenças Endêmicas no Nordeste, o PCDEN, ampliando a participação dos municípios e a cobertura do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose. As ações de vigilância epidemiológica e de controle da esquistossomose devem estar inseridas na rotina da atenção básica. Mesmo após a criação do SUS, com a mudança no modelo, a insuficiência de recursos permanece dificultando o cumprimento dos objetivos do programa. A instituição e manutenção de um programa regular de controle contribui para a diminuição dos casos da doença, por meio do diagnóstico precoce e do tratamento oportuno de milhares de portadores do cistossoma maçônico, mas não tem sido suficiente para impedir o aparecimento de novos casos e novas áreas endêmicas. Para que haja transmissão da esquistossomose, é necessário que exista um hospedeiro infectado liberando os ovos no solo e em águas com a presença de moluscos do gênero Bionfalaria, para que assim ocorra o ciclo completo de desenvolvimento da cercária. No entanto, a ausência de saneamento básico possui grande relevância na transmissão da esquistossomose, pois a falta de rede de esgoto e a ausência de banheiros nas residências fazem com que o homem deposite as fezes no solo, permitindo a continuidade do ciclo biológico do parasita Cistossoma mansoni. Além disso, a ausência de água tratada faz com que o indivíduo utilize de águas de rios e riachos contaminados pelo parasita, e assim se infectando. Fatores como estado nutricional e sistema imunológico debilitado facilitam a infecção de alta carga parasitária, permitindo a evolução para a forma mais grave da doença. A esquistossomose é uma doença que afeta milhões de brasileiros, com maior ênfase na região Nordeste, que apresentou em 2011 cerca de 37 mil casos confirmados e cerca de 324 mortes, enquanto na região Sul ocorreram apenas 2 mortes. Esse fato decorre devido às precárias condições socioeconômicas, a ausência de saneamento básico como rede de esgoto e água encanada, a ausência de educação sanitária e condições ambientais favoráveis como alta temperatura e boa luminosidade. Sabe-se que o período de incubação da esquistossomose é de 2 a 6 semanas. Isso corresponde 14 a 42 dias após a infecção. E vai compreender desde a penetração das cercárias, seu desenvolvimento, até a instalação dos vermes adultos no interior do hospedeiro definitivo, até o aparecimento em si dos primeiros sintomas. Nesse período, em raras ocasiões, há relato de sintomas do tipo astenia, que é a perda da força muscular, cefaleia, anorexia ou mal-estar acompanhado de náusea. A transmissão da esquistossomose ela não vai ocorrer por meio do contato direto entre um homem doente e um homem susceptível a ter a doença e também não ocorre autoinfecção, como é comum em outras verminoses. O esquistossoma, para ser transmitido, ele necessita, de forma obrigatória, sair do hospedeiro definitivo, que é o homem, e passar por um ciclo complementar no interior do hospedeiro intermediário, que é o caramujo, para que então ele se torne totalmente infectante para o homem. O homem infectado ele pode eliminar ovos viáveis por 6 a 10 anos, podendo chegar até mais de 20 anos, quando não tratado.
Quanto aos hospedeiros intermediários, eles começam a eliminar as cercárias após 4 a 7 semanas da infecção pelos miracídios, e assim podem se manter vivos por vários meses. Embora com variações individuais, a suscetibilidade ao verme é geral. Portanto, qualquer pessoa, independente da idade, sexo ou grupo étnico, uma vez entrando em contato com as cercárias, pode vir a contrair a doença. Embora ainda não perfeitamente esclarecida quanto ao seu mecanismo, existe evidência de que certo grau de resistência à histossomose se faz presente na maioria dos indivíduos que a ela se expõem em áreas hiperendêmicas. Essa resistência, em grau variável, faria com que grande parte das pessoas continuamente expostas não desenvolva infecções com grande carga parasitária, sendo por isso reduzido o número de indivíduos com manifestações clínicas severas em relação ao total de portadores. A esquistossomose é uma doença de veiculação hídrica cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com águas onde existem cercárias livres. O ciclo biológico inicia-se quando o ovo com miracídios é liberado em corpo de água doce por meio das fezes de um paciente contaminado. Em uma condição de temperatura e luminosidade ótima, se tem a eclosão dos ovos e a liberação dos miracídios. Os miracídios vão se locomover com seus cílios até encontrar o caramujo. Quando penetram no caramujo, sofrem sucessivas divisões mitóticas com sucessivas gerações de esporocistos, primário, secundário e terciário. Geralmente, o esporocisto secundário já se diferencia em cercárias, mas ele também pode se diferenciar em terciário e depois se transformar em cercária. As cercárias são liberadas pelo caramujo em corpo de água doce. Elas têm uma boa locomoção devido à cauda bifurcada e penetram na pele do hospedeiro definitivo, que é o homem, normalmente entre 10 a 16 horas, penetrando principalmente no pé e na perna do hospedeiro definitivo. Quando as cercárias penetram na pele do hospedeiro, elas perdem a sua cauda e se transformam em esquistossômulos. O esquistossômulo é o que circula dentro do hospedeiro definitivo, passando pelo coração, pulmão, logo depois volta para o coração e atinge o fígado. Em síntese, são os seguintes elementos envolvidos na cadeia de transmissão. O esquistossoma mansoni é o agente etiológico, o homem, que é o mais importante do ponto de vista epidemiológico, é o hospedeiro definitivo, os caramujos de água doce são os hospedeiros intermediários, o homem, quando eliminando ovos viáveis de esquistossoma mansoni, é a fonte de infecção, as fezes é a via de eliminação, a água contaminada com larvas de esquistossoma mansoni, na fase denominada miracídio, é o veículo de contaminação para os hospedeiros intermediários. O miracídio é a forma infectante para hospedeiros intermediários. A fase larvária do esquistossoma mansoni, denominada cercária, é a forma infectante para os hospedeiros definitivos. A água contendo cercária é o veículo de contaminação para os hospedeiros definitivos. E a pele e mucosa dos hospedeiros definitivos são a porta de entrada. A fase pré-clínica é caracterizada como o período de alterações bioquímicas, fisiológicas e histopatológicas no organismo, sem a presença de sintomas. Na esquistossomose, essa fase tem início na penetração das cercárias na pele, que passam por transformações morfológicas e bioquímicas, dando origem aos esquistossômulos. Esses deslocam-se pela epiderme e derme em busca dos vasos sanguíneos ou linfáticos. Ao atingirem a circulação, os esquistossômulos dirigem-se aos pulmões, onde passam por mais alterações, com o objetivo de se adaptarem à vida parasitária. Cerca de 21 dias após a infecção, chegam ao fígado, onde complementam seu desenvolvimento e posteriormente se transformam em vermes adultos. Nesse contexto, algumas reações derivadas do sistema imunológico são desencadeadas em cada fase do desenvolvimento parasitário, caracterizando os primeiros sintomas apresentados e sinalizando o início da fase clínica. A fase aguda se inicia logo após o contato da cercária. Os casos, em sua maioria, passam por assintomáticos, mas se iniciam normalmente com uma dermatite cercariana, devido à mordida da cercária, indo após isso a uma fase postural de postura de óvulos. Surge então febre, calafrios, sudorese, astenia, tosse não produtiva,
eventualmente com crise asmatiforme, anorexia, náuseas e vômitos, com mialgias e cefaleia. Ao exame físico, pode-se perceber emagrecimento, desidratação, hepatoesplenomegalia, microadenomegalia, taquicardia e hipotensão arterial sistêmica. Em casos graves ainda, pode surgir icterícia. É muito importante que também seja feito um diagnóstico diferencial. Alguns diagnósticos diferenciais podem ser leishmaniose visceral, o Calazar, febre tifoide, doença de Chagas, aguda, mononucleose infecciosa, brucelose, leucemias agudas, malária, hepatites virais e enterobacteriose septicêmica prolongada. A fase crônica da doença pode se apresentar de maneira polimórfica. Compreende as formas digestivas, os distúrbios vasculares pulmonares, as formas pseudoneoplásicas, a nefropatia citossomótica e as lesões ectópicas. Nas formas digestivas, a gente vai ter a forma intestinal, a hepatointestinal e a hepatoesplênica. Na forma intestinal e na forma hepatointestinal, elas são consideradas formas leves da esquistossomose, sendo apresentadas em conjunto, na medida em que a última nada mais é do que a primeira associada à hepatomegalia. Estas formas clínicas são observadas com maior predileção entre as crianças e os adultos jovens, época na qual os banhos em águas poluídas por cercárias são mais frequentes. A forma hepatointestinal é a mais encontrada na esquistossomose crônica, representando a fase intermediária na evolução da doença para a forma hepatoesplênica. A prestação clínica é muito variada, muitas vezes com sintomas e sinais que são difíceis de atribuir à esquistossomose. Em geral, são relatados sintomas como eructações, sensação de plenitude gástrica, náuseas, vômitos, pirose, latulência e anorexia, associados à dor abdominal do tipo cólica, difusa ou localizada na fossa ilíaca direita, acompanhada por pequenos surtos diarreicos, associados ao tenesmo. As cólicas abdominais precedem a defecação e depois desaparecem. Ao exame físico, são escassos os achados, exceto o emagrecimento, presente em alguns doentes, e a hepatomegalia, que é indolor, de consistência endurecida e de superfície irregular. O baço não é percutível nem palpável. Já na forma hepatoesplênica, a evolução da forma intestinal ou hepatointestinal para a forma hepatoesplênica da esquistossomose está sujeita à influência de diversos fatores pertinentes ao paciente e o metazoário. Pode-se subdividir a forma hepatoesplênica em formas compensada e descompensada. Na primeira, ao lado dos sintomas digestivos e gerais já relatados na forma intestinal e hepatointestinal, associam-se a hipertensão porta e a esplenomegalia, ambas podendo estar correlacionadas com fenômenos hemorrágicos. Esta forma representa o modelo de esquistossomose hepática avançada. Em algumas ocasiões, a esquistossomose hepatoesplênica se associa a glomerulopatia, pancreatites, hepatite crônica, infecções por enterobactérias e desordens hematológicas como o linfoma. Clinicamente falando, é possível diferenciar duas formas vasculares pulmonares, a hipertensiva e a cianótica. A hipertensiva é a forma mais comum e se caracteriza por dispneia de esforço, palpitações, tosse seca e dor torácica constritiva. Também pode haver astenia ou fadiga extrema, emagrecimento rápido, anorexia e sinais de insuficiência cardíaca. A evolução segue um curso natural até a progressão para o corpo pulmonar, que é o aumento do ventrículo direito secundário à pneumopatia. Já a forma cianótica possui um pior prognóstico, sendo mais observada em indivíduos do sexo feminino e em portadores de esplenomegalias ou pacientes já esplenectomizados, ou seja, que tiveram o baço retirado cirurgicamente. As formas ectópicas são aquelas cuja presença do elemento parasitário, sejam ovos ou vermes adultos, é localizada fora do sistema portocava, o habitat natural do eumínto. Tem importância a neuroesquistossomose, podendo haver outras localizações para o eumínto. O desenvolvimento de alterações relativas em outras localizações são raras e não são suspeitadas através de manifestações clínicas, sendo seu diagnóstico geralmente achado de biópsia ou necrópsia. Portanto, a maioria dos casos são de baixo interesse clínico. Outros exemplos de ectopia na esquistossomose incluem a apendicular, a vesicular, pancreática, peritoneal, geniturinária, miocárdio, cutânea, esofágica, gástrica, tireoidiana e suprarrenal. Se tratando de prevenção primária, temos que ela se caracteriza justamente como aquela que é efetuada no período pré-patogênico
e tem como foco principal a promoção da saúde e a proteção específica de seus indivíduos. Assim, quando temos em vista a esquistossomose, podemos indicar que a principal medida profilática consiste em se evitar o contato com águas contaminadas, onde existam os caramujos hospedeiros intermediários infectados, principalmente em zonas já tidas como endêmicas. Contudo, deve-se considerar ainda que o acesso a um saneamento básico de qualidade, à água potável e ao tratamento coletivo da comunidade são de significância para o controle dessa doença. Além disso, o enfermeiro tem seu papel fundamental como educador em saúde para toda a população, garantindo que, de forma crítica, esses indivíduos possam atuar como sujeitos de sua autoprevenção. O controle da esquistossomose é uma das tarefas mais difíceis para os serviços de saúde devido à ampla distribuição dos hospedeiros intermediários, frequente contato humano com os corpos d'água contaminados, falta de água potável e de educação sanitária. A vigilância epidemiológica da esquistossomose objetiva é identificar precocemente as condições que favorecem a ocorrência de casos e a instalação de focos de transmissão de doença. Os casos das áreas endêmicas devem permanecer monitoradas, detectadas e tratadas precocemente para evitar a introdução de novos focos da doença, devendo ser observadas as normas estaduais e municipais por serem de notificação compulsória. Nas áreas endêmicas, independente da extensão da área de transmissão e da prevalência da infecção, faz-se necessária a realização da busca ativa por meio de inquéritos coproscópicos e tratamento oportuno de casos. Os resultados dos exames coproscópicos devem ser monitorados permanentemente para a identificação dos casos com cargas parasitárias elevadas, visando atenção especial a esses pacientes para evitar que eles desenvolvam formas graves da doença. A redução da prevalência da infecção e a utilização de medidas que impeçam a expansão da endemia devem ser as metas perseguidas, mediante o tratamento do maior número possível de casos nas áreas endêmicas. Nessas áreas, especial atenção deve ser dada às localidades com prevalências elevadas, em especial aquelas com valores iguais ou superior a 25%, reconhecidas tradicionalmente como geradoras mais frequentes de formas graves. A investigação e a verificação de cura de casos de esquistossomose aplicam-se na área endêmica quanto da ocorrência de surtos. Todo o grupo deve ser submetido a exames de fezes, investigados, tratados e acompanhado para a verificação da cura parasitológica. O tratamento da esquistossomose consiste na utilização de medicamentos específicos para a cura da infecção. Existem 2 medicamentos disponíveis para o tratamento de crianças e adultos portadores da esquistossoma mansoni, o praziquantel e a oxaminiquina. A esquistossomose pode deixar sequelas que chamamos de hipertensão portal. Isso pode ser visualizado através de seu exame físico feito pelo médico e também por alguns exames como endoscopia e ultrassom. As sequelas devem ser acompanhadas pelo médico. A hipertensão portal é a responsável pelas complicações da forma hepatoesplênica da esquistossomose, entre elas a ascite, a esplenomegalia e as varizes do esôfago. O melhor meio de retirar o excesso de líquido do abdômen é através de um procedimento chamado paracintese, que consiste na introdução de uma agulha ligada a uma bolsa coletora para a drenagem do líquido ascítico. A paracintese é um procedimento simples, realizado com anestesia local e praticamente indolor. O tratamento definitivo da ascite consiste no tratamento da doença de base. A restrição do consumo de sal e o uso de diuréticos são 2 medidas essenciais para tentar impedir a formação de ascite, enquanto não se consegue controlar a doença primária. Por fim, trazemos o nosso fluxograma com tudo o que foi abordado durante a apresentação. Agradecemos pela atenção.